Bom dia, paz em Cristo de nosso Senhor e Salvador Jesus para todos. Como sempre, amados, hoje estarei deixando mais uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho certeza que irá falar muito ao seu coração, aos nossos corações, e que irá te ajudar na sua caminhada cristã. Hoje estaremos vendo alguns exemplos de atitudes cristãs, segundo a Bíblia, que nós devemos ter em nossa vida, que a pessoa em si precisa ter na sua vida, na sua caminhada. A primeira atitude, segundo a Bíblia, que nós devemos ter na nossa vida é fé. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amados, você viver pela fé é ver o que não aconteceu ainda acontecer. Por exemplo, uma porta de emprego ainda que não se abriu, irá se abrir no tempo de Deus. Uma cura que ainda não aconteceu, que irá acontecer no tempo de Deus. A salvação de alguém da nossa família ainda que não aceitou Jesus, que irá acontecer. E tudo na nossa vida, amados, que vivemos pela fé, vai acontecer ainda que não vemos no momento, mas futuramente, pela nossa fé em Deus, isso irá acontecer, amados. Porque em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Porque quando a pessoa em si tem a fé, isso já agrada a Deus. Já se torna fácil para Deus agir. Porque, amados, nada é impossível para Deus. Né? Onde diz lá no livro de Lucas 1:37. Mas, quando a pessoa tem fé, isso agrada a Deus, fica fácil. Agora, quando a pessoa não tem fé, mas fica um pouco mais difícil para Deus agir. Mas nada é impossível para Deus. Mas se ela tem fé, isso agrada a Deus. E Deus já abre portas, bênçãos, vitórias para a pessoa que tem fé. Então, mas essa é a primeira atitude que a pessoa tem que ter. Tenha fé. Viva pela fé. Mesmo que não aconteceu ainda aquele milagre, aquela bênção que não vemos ainda acontecendo na nossa vida, mas se vivemos pela fé, no tempo de Deus, a cura, a bênção vai acontecer pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenha fé. Essa é a primeira questão. Segundo, o que a pessoa tem que ter, o verdadeiro cristão, amados? Ela tem que perdoar. Colossenses 3, versículo 13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. No livro de Lucas, no capítulo 6, também diz, amados: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que vos maltratam. Mas perdoar às vezes não é fácil não, mas é essencial. Quando perdoamos, mostramos o amor de Deus, que também perdoa os nossos pecados. Perdoar não significa ignorar pecado. Perdoar é não guardar rancor. Então, amados, isso é muito importante na vida do cristão. Se ele perdoa, ele ama. Porque para Deus perdoar nossos pecados, precisamos que a gente também libere o perdão. Né? E diz para a gente não guardar rancor. Não é fácil, às vezes, amados, liberar o perdão. Mas com oração, com o amor de Deus, com a temperança, pessoa cheia do Espírito Santo, eu libero o perdão, né, que é muito importante e é essencial para a vida de um verdadeiro cristão, que é perdoar, ter fé e perdoar. Outra questão que tem que na vida do cristão, mas é ter esperança. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2 diz: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Quando a gente tem esperança, a gente também confia, mas, como eu disse na mensagem passada, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Quando a gente tem confiança, acreditamos no milagre, na bênção. Quando temos esperança, acreditamos numa vida melhor. Né? Uma vida
com a qual o Senhor é a nossa esperança viva. Isso nos traz ajuda, nos traz autocontrole da nossa vida. Temos esperança no milagre, na bênção, na vitória, onde Deus está preparando para seus filhos, né, amados? Então, tenha esperança. Acredita no milagre. Porque a esperança nos traz confiança. Quando cultivamos a esperança, perdemos o medo e o desespero. Porque sabemos que Deus está no controle e quer nosso bem e não estamos sozinhos. A esperança muda a nossa forma de pensar. Quando você tem esperança, seus pensamentos se tornam positivos, os negativos vão embora. Então tenha esperança, porque não estamos só. Quando cultivamos esperança, perdemos o medo e o desespero, porque sabemos que Deus está no controle, quer nosso bem e não estamos sozinhos. Então, amados, tenha esperança, que gera confiança. Outra questão na vida do cristão, amados, é ter bondade. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Mas devemos ter cuidado. Às vezes, quando somos confrontados, se a gente não pensar bem e não ter cuidado, pode acontecer de retribuir o mal com o mal. Deus não quer isso. Deus quer que a gente retribua o bem, né, a todas as pessoas. Que sejam bondosos uns para com os outros. Que não retribuímos o mal com o mal, mas retribuamos o bem com o mal. Né? Isso é muito importante, para a vida do cristão. No livro de Hebreus 13, 16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem. Pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A generosidade, amados, que é fruto do amor. Talvez se você não tem condições no momento de ajudar algo material, ajude em oração, com a palavra, né? Faça o bem, reparta a sua fé, a sua esperança com alguém, ministre uma palavra, faça uma oração, né, mas que Deus se agrada disso, né? Porque generosidade é fruto do amor de Deus em nossos corações. Muito importante. Outra questão que o verdadeiro cristão tem que ter, no livro de Tiago 1:22 diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Ouvi a palavra de Deus. Sede cumpridor da palavra do Senhor. Não, mas não adianta estar falando de palavras e não ter atitudes, não ter obras. É preciso cumprir essa palavra, não ser somente ouvinte, mas praticar. No livro de 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que não é em vão trabalhar para o Senhor. Então, amados, continua firme na obra do Senhor, constantes na obra do Senhor, abundantes, porque trabalhar na obra do Senhor não é em vão. Deus sempre ajuda as pessoas, né, amados, que trabalham na obra dele com sinceridade, dando saúde, proteção, libertando, salvando, curando, libertando, transformando. Tudo que nós fazemos para Deus, amado, Deus está vendo tudo. E dar segundo o seu coração, né? Retribui segundo a obra do Senhor, ajudando, né, amados, que é muito importante para a nossa vida. Então continua firme na obra do Senhor. E algo para você que é cristão, para nós somos cristãos, lá no livro de João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides a Pai, Ele vos conceda. Vemos aqui uma oração, vemos uma chamada e vemos frutos.
Essa palavra quer dizer, amados, que dentro do nosso ventre materno, Deus nos escolheu para que sejamos canais de bênçãos, profetas dos últimos dias, levitas do Senhor, adoradores, alguém que trabalhe para a obra do Senhor, verdadeiros cristãos. Aqui o Senhor nos diz que não nos escolhemos, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Vos nomeei para que vades dê frutos, bons frutos, amados, que é anunciando a palavra de Deus, que é amando, que é perdoando, tendo fé, ensinando pessoas a andar no caminho do Senhor, produzindo bons frutos. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedi em meu nome, pedidos ao Pai, Ele vos conceda, amados. Quando a gente estamos em Deus, tudo que está no projeto do Senhor que pedimos, que não irá nos atrapalhar, Deus concede. Então fica tranquilo, se é a porta de emprego, se é a cura, se é a bênção, se é a vitória, vai chegar, amados. Continua orando, pedindo ao Pai em oração, em comunhão, que com o tempo certo, Ele nos concede essa bênção. Então, amados, essa foi a palavra de hoje. Eu tenho certeza que falou muito ao seu coração. Tenho certeza que se você colocar isso na sua vida, as atitudes cristãs de ter fé, de perdoar, de ter esperança, ter bondade, ter generosidade, isso irá te ajudar muito. Amém? Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas. Um bom dia a todos. E amém. Graças a Deus.